Olá a todos, vamos continuar estudando análise combinatória e na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as permutações simples. Então, a partir de alguns exemplos, a gente vai entender o que é uma permutação, tá? Para gradualmente a gente, à medida que resolve problemas, obter a fórmula da permutação. Mais importante que decorar a fórmula da permutação é você entender que tipo de problema envolve essa ideia de permutar os elementos. Vou botar um linkzinho aqui no vídeo. Para quem não assistiu a primeira aula sobre análise combinatória, é importante para você entender as coisas que a gente está falando na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Vamos recapitular um exemplo da aula passada. Na aula passada, a gente resolveu esse problema aí. Quantos são os anagramas da palavra Vasco? E lembrando que anagramas de uma palavra você obtém mudando a ordem das letras dessa palavra. Você pega as letras dessa palavra, muda a ordem, obtém novas palavras dessa forma. Então, essas novas palavras a gente diz que são os anagramas dela, né? E esse problema foi discutido na aula passada. Vamos recapitular a solução dele aqui rapidinho. Tá aí a solução, ó. Para escrever um anagrama da palavra Vasco, nós tomamos 5 decisões, escolhemos a primeira letra de 5 maneiras, a segunda letra escolhemos de 4 maneiras, porque eu não posso usar a letra que já ocupa a primeira posição, e assim por diante. Terceira decisão, escolher a terceira letra de 3 maneiras. Quarta decisão, escolher a quarta letra de 2 maneiras. Quinta decisão, escolher a quinta letra, só sobra uma letra para essa posição. E aí nós vimos que pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de obtermos anagramas para essa palavra é o produto daqueles 5 números. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, resultado 120. Vamos para mais um exemplo? De quantas maneiras podemos organizar 10 alunos em uma fila? Então a gente tem 10 alunos, a gente quer organizá-los numa fila e a única coisa que a gente faz para obter disposições diferentes desses alunos na fila é mudar eles de posição. Então a gente decide quem é o aluno que ocupa a primeira posição, quem é o aluno que ocupa a segunda posição e assim por diante para poder obter filas ordenadas com esses alunos. Perceba que tanto no problema dos anagramas de uma palavra, quanto esse problema de ordenar alunos numa fila, a gente tem um conjunto ordenado e que a única coisa que a gente faz é mudá-los os elementos de posição. Isso é uma característica dos problemas que envolvem as permutações, mas a isso já retornaremos já já. Então, ó, seguindo as ideias discutidas na aula passada, eu estou tomando decisões no momento que eu formo essa fila com esses alunos. Eu escolho quem é o primeiro aluno da fila, e essa escolha pode ser tomada de 10 maneiras. Note que não há qualquer restrição no enunciado da questão, ele não exige que a fila seja organizada do mais alto para o mais baixo, não há qualquer restrição. Então, o primeiro aluno da fila pode ser qualquer um dos 10. O segundo aluno da fila, eu tenho 9 escolhas possíveis para ele, porque não pode ser o aluno que já está que é o primeiro da fila. E assim por diante. Terceira decisão pode ser tomada de 8 maneiras, e perceba que esses valores eles são decrescentes. Eu terei 10, 9, 8, 7, 6, até que o último aluno da fila só tem uma escolha possível para ele, é o aluno que sobrar. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, existem 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 maneiras de organizar esses alunos numa fila. Você pega a calculadora aí e faz essa continha para descobrir o resultado. Bom, como você deve ter notado, na solução de problemas na análise combinatória, por vezes a gente tem que efetuar produtos envolvendo números consecutivos. E aí, antes de apresentar uma definição formal do que é uma permutação simples, vamos adotar essa notação simplificada do fatorial. Toda vez que aparecer esse pontinho de exclamação depois de um número inteiro positivo, tá, a gente vai ler que esse é o fatorial desse número. Isso vai indicar simplesmente o produto desse número por todos os seus antecessores até chegar no 1. Tá? Então, por exemplo, quando aparecer esse símbolozinho 5 fatorial, você vai entender que a gente vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, resultado 120.
Quando aparecer 6 fatorial, você vai entender que a gente vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim por diante, idem para o 10 fatorial. Tá? Uma observação cabe aqui, quando aparecer 1 fatorial, a gente vai adotar como resultado 1 e o 0 fatorial também a gente vai adotar como resultado 1. Tá? Nesse momento a gente apresenta como uma definição, só que mais para frente, quando a gente entender um pouquinho melhor algumas coisas sobre análise combinatória, a gente vai ter ferramentas para mostrar que definir dessa maneira é adequado. Tá? Então vamos à definição de permutação. Bem, vamos então à nossa definição. Uma permutação de n elementos distintos é uma maneira de dispor esses elementos em ordem. Então eu tenho n elementos, todos eles diferentes, e a única coisa que eu faço é mudá-los de ordem. No momento que eu mudo eles de ordem, eu encontro uma permutação deles. Tá bom? Vamos distinguir aí permutação simples justamente porque ela envolve elementos distintos, porque na próxima aula a gente vai falar sobre a permutação com repetições. Tá? E aí a gente tem que incluir um detalhe nisso. Então, por exemplo, se eu tenho os algarismos 1, 3 e 5, eu posso colocá-los em ordem. Tá? E com isso formar números de 3 algarismos, em que os algarismos sejam o 1, o 3 e o 5. E se eu mudar esses números de ordem, eu obtenho novos números de 3 algarismos. Eu escrevi todas as permutações desses elementos. Tá? Tá lá, 1, 3, 5, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 1, 3, 5, 3, 1. Então essas são as 6 permutações possíveis dos algarismos 1, 3 e 5. Tá? Existem 6 permutações para esses algarismos. E aí, como você já deve ter percebido, nos problemas que a gente discutiu nessa aula, toda vez que eu tenho n elementos distintos e a única coisa que eu faço é mudá-los de ordem, o número de maneiras de ordená-los vai envolver justamente o produto desse número por todos os seus antecessores até chegar no 1, tá? Que é justamente a definição de fatorial que a gente apresentou nessa aula. Então a gente vai usar esse símbolo aí, ó, P de n, tá? Que vai indicar o número de maneiras de ordenar n elementos distintos e o resultado vai ser sempre n fatorial. Tá bom? Então, para quem gosta de usar fórmulas para resolver problemas, essa é a fórmula que a gente vai adotar, mas entenda que ela é simples consequência do princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, galera, obrigado pela atenção de vocês e na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa discussão falando sobre as permutações com repetição, tá bom? Eu estou criando aqui essa sequência de vídeos sobre análise combinatória. Recomendo que vocês assistam esses vídeos em ordem, justamente para que as coisas possam ir se encaixando e fazendo sentido para vocês, tá bom? Lembrando sempre que o mais importante não é decorar essas fórmulas e tentar aplicar essas fórmulas na resolução de problemas. Mas o importante é você, a partir da leitura do problema, entender se ele envolve uma permutação, se ele envolve um arranjo, se ele envolve uma combinação. A ideia é que ao término desse conjunto de aulas, você seja capaz de perceber isso lendo os problemas, tá bom? Até a próxima, galera!